Muito bem. Então, o princípio de Le Chatelier é um conceito, né, que envolve aí o estudo de equilíbrio químico e que envolve também o estudo de equilíbrio iônico, tá? Porque na sequência de equilíbrio químico você vai aprender o equilíbrio iônico. As regras são as mesmas, tá? As regras são as mesmas. Inclusive o princípio de Le Chatelier se aplica também, tá? Só que o equilíbrio iônico ele trata com íons, principalmente íons em solução aquosa, ácidos, bases e sais em solução aquosa. Tá? Mas o resto é a mesma coisa, certo? Então, o que é o equilíbrio químico? Né? O equilíbrio químico é uma condição a que estão sujeitas as reações reversíveis. Né? Cuidado com isso, só existe equilíbrio químico se a reação for reversível. Tá? Por exemplo, um papel pegando fogo, né? Não é reação reversível. Né? Ele queima, mas ele não volta a ser papel. Né? Ele não volta a ser papel. Né? Então, o equilíbrio só se aplica em reações que são reversíveis. E vai existir o equilíbrio quando a velocidade da reação direta, que é essa no sentido normal de leitura, reagentes dando origem a produtos, é igual à velocidade da reação inversa, que é essa que, no sentido de leitura, é o inverso, né? Produto dando reagente. Tá? Então, VD igual a VI. Velocidade da direta igual a velocidade da inversa, você tem o equilíbrio químico. E quando você tem o equilíbrio químico, você pode fazer a expressão da chamada constante de equilíbrio em termos de concentrações, que é o Kc. Então, para essa equação genérica que eu coloquei aí, onde A, Azão, Bzão, Czão e Dzão são reagentes, né? Azão e Bzão, produtos, Czão e Dzão, e Azim, Bzim, Czim e Dzim são, como é que fala? Os coeficientes, né? Os coeficientes da equação balanceada, tá? Então, quando você tem esse tipo de situação, eu posso escrever a expressão da constante de equilíbrio. Então, como é que eu escrevo essa expressão da constante de equilíbrio? Kc, tá? O produto, né? Esse pontinho aqui, a multiplicação, né? O produto das concentrações dos produtos, C e D, dividido pelo produto da concentração dos reagentes, A e B, elevados aos seus expoentes na equação balanceada, tá? Elevado a seus expoentes. Então, C está elevado a Czinho, D está elevado a Dzinho, A está elevado a Azinho, B está elevado a Bzinho. Se esses coeficientes forem iguais a 1, então beleza, né? Não tem problema nenhum, certo? Não precisa de elevar. Agora, se for 2, 3, aí vai estar elevado ao quadrado, vai estar elevado ao cubo, aí vai ter umas consequências, tá? Então, simplificadamente, né? A gente guarda que Kc é produto sobre reagente. Tá certo? A concentração dos produtos elevados aos seus expoentes, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus expoentes. Tá? Então, isso é muito importante, essa ideia de o que é o equilíbrio, que ele só existe em reações reversíveis, e o que é a constante de equilíbrio. Bom, então aqui nós temos um modelo físico para entender como é que o equilíbrio se processa. Tá? Então, nesse modelo físico, eu tenho aí dois vasos comunicantes. Um vaso R de reagente, um vaso P de produto. Então, você imagina uma reação R dando P, R dando P, reagente dando produto. Mas é uma reação reversível. Então, produto também pode dar reagente. Certo? Bom, então, existem certas condições para existir equilíbrio químico. Tá? Uma delas é que o sistema seja fechado. Tá? Isso é particularmente importante quando tem gás envolvido. Porque se o recipiente for aberto, o gás vai embora. Tá? Agora, se eu estiver trabalhando com líquidos, por exemplo,
Eu não preciso de recipiente fechado. Né? Em cima, não. Né? Embaixo, é claro que precisa. Né? Porque o líquido não vai embora. Né? O líquido não vai embora. Então, nós vamos fazer aqui uma modelagem física para você entender o que seria a condição de equilíbrio. Tá? Então, imagine que vocês são os vasos comunicantes e eu vou jogar água do lado esquerdo. Joguei um balde d'água aí do lado esquerdo. Então, nesse momento, eu só tenho reagente. Nesse momento, eu só tenho reagente. Qual que é a tendência desse reagente aí? Virar produto, né? Passar aí por baixo e encher o outro lado. Não é isso? Então, nesse momento, a velocidade da direta, que é a reação que vai para a direita, né? Reagente dando produto, a velocidade da direta é alta. Né? E a velocidade inversa você nem tem. Você nem tem velocidade inversa. Então, no início, a velocidade da direta é alta. Não tem inversa. Só que a água vai passando para o outro lado, né? E vai chegar uma hora que vai atingir o mesmo nível. E aí a gente fala que está em equilíbrio, certo? Ah, mas isso é um modelo físico. Sim, mas a gente usa o termo equilíbrio para ele também. Tá? Agora, quando está nesse estado de equilíbrio, certo? Aí vem uma pergunta importante. Água de um lado, água do outro. Tá? As moléculas de água estão paradas? Não, elas estão em movimento. Se elas estão em movimento, uma molécula do lado R pode passar para o lado P. Mas se isso acontecer, uma molécula do lado P vai estar passando para o lado R. Então, essa é a ideia de equilíbrio. Então, o equilíbrio químico é uma situação parecida com essa. Reagente pode virar produto, só que, ao mesmo tempo, eu vou ter produto virando reagente. Então, a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. Aparentemente, eu olhando aí, ó, eu não vejo nada. Não vejo mudança nenhuma. Mesma coisa seria numa reação química. Você não enxerga as moléculas, mas você pode saber que tanto aí no modelo físico, moléculas estão passando de um lado para o outro, tá? Com a mesma velocidade. E no modelo químico, reagente está virando produto, ao mesmo tempo que produto está virando reagente. E as velocidades estão iguais. Então, essa é a ideia de equilíbrio. Tá? Velocidades iguais. Não são quantidades iguais, são velocidades iguais. Certo? Aí você pode imaginar, o senhor Ramon, mas as quantidades aqui são iguais. Olha, nesse caso, sim, por causa do formato do desenho que eu fiz. Tá? Mas eu posso te dizer é que no equilíbrio as quantidades são constantes. Porque cada R que transforma em P, um P vai transformar em R. Então as quantidades são constantes, mas não são necessariamente iguais. Tá? Por exemplo, se eu tivesse desenhado dessa forma. Se eu tivesse desenhado dessa forma, estaria em equilíbrio do mesmo jeito. Tá? Cada molécula de água que passa do lado R para o lado P, uma do lado P passa para o lado R. Né? E tem muito mais molécula de água do lado P. Tá certo? Então, as quantidades de reagentes e produtos podem ser diferentes durante o estado de equilíbrio. O que importa é que durante o estado de equilíbrio, elas ficam constantes. Porque para cada reagente que vira um produto vira um reagente. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ah, mas eu imaginei que era igual. Não, mas não faz nem sentido. Se você imaginar que é igual, para que serve a expressão da constante de equilíbrio? É? C ia ser igual a D, A ia ser igual a B, número de cima igual ao número de baixo, a constante de equilíbrio sempre vai valer 1.
ela sempre vai valer 1. Tá? E não é assim. Pode ter mais produto que reagente, aí a constante de equilíbrio vai ser maior do que 1. Por exemplo, 10 sobre 2, 5. Pode ter mais reagente do que produto, 1 sobre 4, 0,25. E pode coincidir de ser igual, 3 sobre 3, 1. Tá certo? Então, o valor da constante de equilíbrio depende disso. Na condição de equilíbrio, quais são as quantidades relativas de reagente e produto? São iguais? São. Ah, então vai valer 1. Ah, tem mais produto. Ah, então vai valer tanto. Ah, tem mais reagente. Ah, então vai valer tanto. Tá? Sem esquecer que não é uma continha tão simples assim, porque tem um expoente aí no meio, né? Tem que ser observado os expoentes também na hora de fazer essa conta, tá? E eu fiz uma coisa mais direta, sem levar isso em consideração. Bom, chegamos então no Le Chatelier, que é esse sujeito simpático aí, né? Então, o que o Le Chatelier falou, né? O Le Chatelier estudou os sistemas em equilíbrio, certo? E ele percebeu uma coisa muito importante, que toda vez que você provoca uma alteração num sistema que está em equilíbrio, presta atenção, o sistema tem que estar em equilíbrio. Tá? Toda vez que eu provoco uma alteração no sistema em equilíbrio, ocorre uma reação do sistema no sentido de anular a alteração inicial. E aí vai estabelecer um novo estado de equilíbrio. Vai estabelecer um novo estado de equilíbrio. Tá? Então, o sistema está em equilíbrio. Você provoca uma alteração nele. O Ramon, que tipo de alteração? Você já vai ver. Ele vai tentar anular essa alteração e atingir um novo estado de equilíbrio. Certo? Então, volta nesse modelo físico aqui. Eu gosto muito desse modelo físico. Tá? Então, imagina aí, né? O tubo em U, água de um lado, água do outro. Né? Água de um lado, água do outro. Você pega uma concha, né? Você pega uma concha de tirar feijão lá na panela, certo? E tira um bocado dessa água do lado R. Tira a água do lado R. Isso é uma alteração, não é? Se eu tirar a água do lado R, eu estou provocando uma alteração no sistema. O que o sistema vai tentar fazer? Anular essa alteração. Isso é o princípio de Le Chatelier. Se eu provoco uma alteração, ele tenta anular essa alteração. Qual alteração que eu fiz? Ah, eu enfiei uma concha lá dentro, tá certo? Eu enfiei uma concha lá dentro, tirei um tanto d'água. Então, se você tirar um tanto d'água, vai ficar um buraco aqui? Não. A água do lado P vai passar para o lado R e vai tampar esse buraco. Ou seja, se você tirar a água do lado R, o sistema vai devolver a água para o lado R. Tá? Da mesma maneira, se você pegar lá um copo, né? Um copo cheio d'água, certo? E derramar do lado P, vai ficar um morrinho aqui? Não. Se eu coloco água do lado P, o sistema vai tentar tirar essa água. Tá? Então, é o contrário. Se você tirou, ele vai repor. Se você colocou, ele vai tirar. Então, se eu coloco água do lado P, ele vai tirar uma parte dessa água que vai passar para o lado R. E aí, lá no final, vai estar o quê? Um novo estado de equilíbrio. Um pouquinho mais alto do lado P, um pouquinho mais alto do lado R. Tá? Essa é a ideia do princípio de Le Chatelier. Tá? A ideia é essa. Tá? O sistema está em equilíbrio. Você coloca um reagente, ele vai tentar consumir esse reagente. Você tira um produto, ele vai tentar repor esse produto. Como? Ah, agora que vem a parte importante. Como? Pela química. Como assim pela química?
usando a reação direta ou usando a reação inversa. É o que o sistema químico pode fazer. Tá? Se eu coloco água do lado R, eu não vou fazer uma mágica, tá? Um Wingardium Leviosa, uma vara kedavra, e essa água vai subir. Não é para usar de mágica, não. Tá certo? Ah, porque de acordo com a física a água evapora? Não, não é física. É química. Tá? E o que é química? É a reação química. E qual reação que eu tenho aí? A direta e a inversa. Uma delas vai ter que resolver o seu problema. Tá? Você, quando fez uma alteração, uma dessas reações aí vai tentar resolver o seu problema. Certo? Agora, presta atenção. O sistema está em equilíbrio. Certo? O sistema está em equilíbrio. Né? Aí, bonitinho, tá aí, bacaninha, equilíbrio. Tá? Eu venho lá com minha concha, né? Eu venho lá com minha concha e tirei água. Venho lá com a minha concha de feijão lá, tirei água. O sistema estava em equilíbrio. Velocidade da direta estava igual à da inversa. Na hora que eu tiro a água, isso não vai continuar igual, não. Momentaneamente, presta atenção, momentaneamente, a velocidade da inversa vai ficar maior do que a direta. Momentaneamente. Vai sair do equilíbrio. Tá? Por quê? Porque vai ter que passar mais água de P para R. Só que depois vai estabelecer um novo equilíbrio. Tá? Então, isso é o que a gente chama de deslocamento do equilíbrio. Entendeu? Então, se você tira a água do lado R, o sistema vai deslocar para a esquerda. Se você tira a água do lado R, a água vai deslocar para a esquerda. Certo? A água vai deslocar para a esquerda. Tá? No sentido, né, de repor aquela água que foi tirada. No sentido de repor aquela água que foi tirada. Tá bom? Então, isso é que chama deslocamento de equilíbrio. Ah, deslocou para a esquerda momentaneamente até atingir um novo equilíbrio. Ah, o equilíbrio está deslocado. Não existe isso. Não existe um equilíbrio está deslocado. Não existe isso. O equilíbrio, velocidade direta igual a velocidade inversa. Situações desse tipo aqui, os livros, provas, professores, às vezes erram nisso aqui. Já vi muito disso em livro, em prova, em aula, certo? Já vi muito cometer esse erro. O equilíbrio está deslocado para a direita. Não tem nada deslocado aí, não. Velocidade da direta é igual a velocidade da inversa. Não tem deslocamento aí, não. Nessa situação aqui, o correto falar é que no equilíbrio predomina a presença de produto. Predomina a presença de produto. Mas eu não posso falar o equilíbrio está deslocado. Se está deslocado, não é equilíbrio. Tá certo? Então, o equilíbrio desloca no momento que eu faço a alteração. Tirei água de P. A água de R vai estar passando para P. Nesse momento, ele está deslocado. Né? Ele está deslocando, melhor dizendo. Tá certo? Mas aí ele vai atingir um estado de equilíbrio e aí pronto. Tá certo? Beleza? Então é isso. Bom, então para você entender o princípio de Le Chatelier, eu peguei aqui duas situações, tá? Para fazer com você e deixei duas para você fazer de para casa, tá? Pra você fazer de para casa, para você treinar. Uma coisa, Duda, é muito importante a gente observar, tá certo? Os exercícios de equilíbrio, eles vão envolver também não só o reagente e o produto, mas como também a energia, tá? Ou seja, a reação pode ser endotérmica, a reação pode ser exotérmica, tá? Então, a mesma equação química pode vir escrita de duas maneiras.
Então, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. Você não cair em pegadinha. Tá? Então, na hora que você olha essa equação aqui de cima, um A gasoso mais um B sólido, dando um C gasoso, 2D gasoso, ponto e vírgula, com ΔH mais 330, você está querendo dizer que essa reação é endotérmica. Você está querendo dizer que essa reação é endotérmica. ΔH positivo, reação endotérmica. Tá? Então, eu sugiro para você, se a equação vier escrita assim, passa ela para esse jeito aqui. Ó. O que é uma reação endotérmica? Está absorvendo energia. Então, você vai pegar esse 330 e vai colocar ele aqui. Então, qual que é o sentido? Um mol de A reage com um mol de B, absorvendo 330 quilocalorias para formar um mol de C e um mol de D. Tá? Essa forma de escrever aqui em cima é corretíssima, mas é perigosa. Tá? Então, eu sugiro passar para essa maneira de escrever, que coloca a energia, no caso aqui, como se fosse um reagente, né? Porque ela é consumida. Se fosse uma reação exotérmica, colocaria como produto, porque ela é produzida. Tá bom? Então, isso eu acho fundamental para não cair em pegadinha. Tá? Agora vamos lá. O sistema está em equilíbrio. O que ocorre com o sistema que está em equilíbrio se? Então, vamos lá. Aumentarmos a concentração de ar. Ó, vou colocar A. Ué, se eu vou colocar A, é como se eu estiver colocando água do lado, né, esquerdo. Tá? Essa água vai passar para o lado direito. Então, se eu coloco A, tá? Se eu aumentei a quantidade de ar, a tendência é consumir esse ar. E como é que consome esse ar? Uma parte do que eu coloquei, não é tudo, uma parte do que eu coloquei vai reagir com B, formando C e formando D. Então, se eu aumento a concentração de ar, eu favoreço a reação direta. O que quer dizer isso? Que nesse momento a reação direta está mais rápida do que a inversa. Tá? Ou, se você preferir, desloco o equilíbrio para a direita. Seu lado direito. Seu lado direito. Desloca o equilíbrio para o seu lado direito. Tá? Para o lado de produto. Né? Reagente está na esquerda, produto está na direita. Né? A visão que você tem aí da equação. Certo? Então é isso. Tá? É isso que ele quer saber. Você pode responder isso. Favoreça a reação direta, você pode desloca o equilíbrio para a direita. Se aumentarmos a concentração de D, se eu colocar D, o sistema vai tentar consumir o D. E como é que ele consome o D? Favorecendo a inversa. A reação que consome o D é a inversa. Então, eu vou favoreço a reação inversa. Favoreço a reação inversa. Ou, se você quiser, desloco o equilíbrio para a esquerda. Perfeito? Certinho? É isso. Imagina o vaso comunicante. Tá? Agora aqui nós temos uma pegadinha monstra. Tá? Se eu diminuir B, aí você vai vir aqui, ó, vai tirar B. Vai tirar B. É como se fosse a concha de feijão, né? Eu vou lá e tiro a água. Aí você vai imaginar, bom, se eu tirar B, vai favorecer a inversa, né? Para formar mais B, né? Para anular a alteração. Qual foi a alteração? Diminuir B. Vou deslocar para a esquerda, vou favorecer a inversa para repor o B, né? É o que você vai imaginar. Só que tem um detalhe. B é sólido. Sólido não interfere na cinética das reações.
Sólido não interfere na velocidade. Então, sólido não interfere no equilíbrio. Então, colocar sólido ou tirar sólido não altera o equilíbrio. Não altera o equilíbrio. Tá? Por quê? Porque o sólido não tem efeito sobre velocidade de reação química. Sólido não provoca colisão. As partículas do sólido elas ficam paradas. Elas não colidem com ninguém, os outros é que colidem nela. Tá? Então, ela não interfere na cinética. Como equilíbrio é uma coisa derivada da cinética, velocidades de reação, sólido não entra. Então, toma cuidado com isso. Tá? Isso é maldade da grossa. Toda vez que eu vejo uma questão de equilíbrio, primeira coisa que eu olho, estados físicos. Cinética e equilíbrio, para não cair nessa pegadinha aí com os sólidos. Tá? Agora vamos lá, se aumentarmos a temperatura. Ué, Ramon, mas eu não sei não, mãe. Mesma coisa. É como se a energia fosse um reagente. É como se ela fosse um reagente. Então, se eu aumentar a temperatura, estou colocando calor. O que o sistema vai tentar fazer? Tirar calor, anular a alteração. E qual a reação que tira calor? A direta ou a inversa? A inversa produz, a direta consome. Então, vai favorecer a direta. Vai favorecer a direta para consumir essa energia que você colocou. Tá? Então, colocou calor, aumentou a temperatura, vai consumir esse calor. Aí você vai olhar qual reação que consome o calor. No caso aí, a direta, que é endotérmica. Então, favorece a reação direta, desloca o equilíbrio para a direita. Tá? Agora, o raciocínio mais difícil. Pressão. Pressão tem a ver só com os gases. Sólido não interfere na pressão. Tá? Sólido não interfere na pressão. E você conhece uma equação, PV igual a NRT, tá? Que fala um negócio importantíssimo para você. Tá? Ela fala um negócio importantíssimo. Ela fala que a pressão é proporcional ao número de mols de gás. N é o número de mols de gás, né? Quanto mais gás você tem, maior a pressão. Quanto mais gás você tem, maior a pressão. Oh. Então, pensa nisso. Se eu aumento a pressão, o sistema vai tentar fazer o quê? O contrário. O que é o contrário? Diminuir a pressão. Como é que ele pode diminuir a pressão? Ah, não, porque se ele aumentar o volume, reduzir a temperatura, isso é física. Isso é física, esquece. Esquece a física. Tá? Só essa equação que você precisa, tá? Porque ela relaciona a pressão com a matéria, com o número de mols. Tá? Então, se aumentar a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Como? Diminuindo o número de moléculas de gás. Se diminuir o número de moléculas de gás, ele diminui a pressão. Então, vamos analisar aqui. Do lado de reagente, tem 1 mol de gás. Do lado de produto, tem 3 mols de gás. Então, como é que eu diminuo a quantidade de gás? Favorecendo a inversa. Porque na hora que eu favoreço a reação inversa, eu transformo 3 mols de gás em 1 mol de gás, porque esse aqui é sólido, né? 1 mol de gás. E aí diminui a pressão. Tá? Então, toda vez que eu se aumentar a pressão, o sistema vai deslocar no sentido de diminuir a quantidade de gás, porque aí diminui a pressão. Ah, e se eu diminuir a pressão? Ele vai tentar aumentar a quantidade de gás, porque aí aumenta a pressão. Tá? Então, nesse caso aí, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer a reação inversa.
deslocando o equilíbrio para a esquerda. O Ramon tem uma dúvida. Qual? E se do lado de reagente tivesse 3 mols de gás, se aqui em vez de 1 fosse 3? E do lado do produto também tem 3. O que ia acontecer? Nada. Nada. Tá? Desloca para o lado que tiver menos gás, se você quiser diminuir a pressão, ou desloca para o lado que tiver mais gás, se você quiser aumentar a pressão. Se a quantidade de gás dos dois lados é igual, não desloca. Não desloca. Tá? Não acontece nada. Porém, em termos de cinética, acontece uma coisa. Porque se você aumenta a pressão, você aumenta a velocidades. As velocidades vão ficar maiores, as duas, tanto a direta quanto a inversa, mas não vai haver deslocamento. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Se eu colocar um catalisador, certo? Catalisador aumenta a velocidade. Só que ele aumenta a velocidade da direta e aumenta a velocidade da inversa. Então, o catalisador não altera o equilíbrio. Ele aumenta velocidades, mas ele não altera o equilíbrio, porque ele aumenta a velocidade da direta e aumenta a velocidade da inversa. Tá? Ele acaba aumentando as duas. Perfeito? Joinha? Então, vamos pegar esse outro exemplo aqui agora, né? Com uma reação exotérmica. ΔH negativo. ΔH negativo. Então, qual que é a minha sugestão? Escreve desse jeito aqui, ó. ΔH negativo, libera 120 quilocalorias. Então, você põe lá um A mais 2B, dando um C mais um B, mais 120 quilocalorias, como a caloria fosse produto. Né? Reação exotérmica, calor como produto. Exotérmica. Tá? Vou até escrever isso aqui que vai facilitar a sua vida. Na endotérmica, calor como reagente. Como se ele fosse reagente. Tá? Reagente mesmo são as substâncias, né? E aqui na exotérmica, calor como se fosse um produto. Tá? Então tá ali, ó. A, B, C, D e E. O E é o calor, é a energia. Tá? Agora o mesmo raciocínio. Tá certo? O mesmo raciocínio. O que ocorre com o sistema que está em equilíbrio se aumentarmos a concentração de A? Pô, de sempre. Se eu coloco A, o sistema vai tentar consumir o A, vai favorecer a reação direta. Favorece a reação direta, desloca o equilíbrio para a direita. Se aumentar D. Opa. Se eu aumentar D, o sistema vai tentar consumir o D. Como é que consome o D? Favorecendo a inversa. Mesma coisa. Favorece a reação inversa. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Se eu diminuir B, agora B é gás. Ó. Agora o B é gás. Agora o B é gás. Então, se eu diminuir B, o sistema vai tentar repor o B. E como é que repõe o B? Reação inversa. Né? Então, favorece a reação inversa. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Tá? Aumentei a temperatura. Se eu aumentei a temperatura, o sistema vai tentar consumir o calor. Qual reação que consome calor? A direta produz, a inversa consome. Então favorece a inversa. Favorece a reação inversa. Desloca o equilíbrio para a esquerda. E se aumentar a pressão? O sistema vai tentar diminuir a pressão. Como é que diminui a pressão?
deslocando para o lado que tem menos gás. Do lado reagente tem 3 gás. 3 mols de gás. Do lado do produto tem 2. Então, desloca para a direita, aonde tem menos gás. Né? Então, aumentou a pressão, vou diminuir a pressão, favorece a reação direta, desloca o equilíbrio para a direita. Colocou o catalisador, é o de sempre. Não interfere no equilíbrio. Agora tem um detalhezinho. Tem uma pergunta marota. Tá? O que acontece com a constante de equilíbrio? O que acontece com a constante de equilíbrio? Quando eu desloco para um lado, quando eu desloco para o outro, o que acontece com a constante de equilíbrio? Então, Duda, isso é uma maldade muito grande, tá? Porque a constante de equilíbrio, produto sobre reagente, só se altera se eu fizer mudanças na temperatura do sistema. Só se eu fizer mudança na temperatura do sistema. Ah, Ramon, mas se eu colocar A, esse valor aqui vai aumentar. Não vai alterar o KC, não? Não. Ah, se eu mexer na pressão? Quando você mexe na pressão, você está mexendo em concentração. Você está aumentando volume ou diminuindo volume. Também não. Catalisador? Nunca. Só temperatura que afeta o valor de KC. Deixa eu colocar aqui na frente, então vai ficar esquisita essa expressão que eu coloquei aqui, né? KC só se altera se eu fizer a mudança da temperatura do sistema. Então, presta atenção, tá? Nesse caso aqui, ó, eu aumentei a temperatura, certo? Ó, aumentei a temperatura. Favoreceu a direta, não é? Aí eu vou passar a ter mais produtos do que reagentes. Como KC é produto sobre reagente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o KC aumenta. O KC aumenta. Agora aqui, ó, aumentei a temperatura. Favoreci a inversa. Vou passar a ter mais reagentes que produtos. Como KC é produto sobre reagente, eu vou ter mais reagente, né? O denominador vai ser maior, o valor do KC vai diminuir, tá? Então, o KC diminui. KC diminui, tá? Eu costumo falar para os meninos o seguinte, uma regrinha prática, tá? Uma regrinha prática. Vamos construir aqui, ó, uma reta dos números. Para a direita é mais, para a esquerda é menos, tá? Então, se você mexeu na temperatura, se você mexeu na temperatura, tá certo? O KC pode variar. O KC pode variar, tá? Agora, vem cá. Se você mexeu na temperatura e deslocou para a direita nas retas, da reta dos números é mais, não é? Então, o KC vai aumentar. Que vai ter mais produto que reagente. Então, interprete assim, ó. Se eu mexi na temperatura e deslocou para a direita, KC é mais, KC aumentou. Agora, se eu mexi na temperatura e deslocou para a esquerda, o KC vai diminuir. Tá? Isso é uma regrinha prática excelente, viu, Duda? E tem um detalhe: vale o vice-versa. Ah, como assim, Ramon? Não entendi. Se chegar para você e falar assim: olha, Duda, eu tenho um sistema lá em equilíbrio, blá, 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 aí o KC diminuiu. Se o KC diminuiu, é porque você mexeu na temperatura. KC só altera se você mexer na temperatura. E deslocou para a esquerda. Aí você vai analisar o sistema. Ó, o cara mexeu na temperatura e deslocou para a esquerda. Porque o KC diminuiu.
Ah, não sei o que, o Kc aumentou. Ah, aumentou? Então, porque você mexeu na temperatura e deslocou para a direita. Aí você vai analisar, cada caso é um caso. Tá? Aí você faz a análise. Tá certo? Então, é isso aí. Tá? Bom, aqui tem um modelozinho de exercício para você fazer. Tá? Uma reação aí, ó, né? Aí tá lá o ΔH negativo, né? Reação exotérmica, tá? Aí você vai ver, adicionar H2, adicionar I2, aumentar a temperatura, aumentar a pressão. O que vai acontecer? Já vou te adiantando, eu sou bonzinho demais, né, Dudu? Olha aqui a pressão, ó, 2 mol de gás de um lado, 2 mol de gás do outro. Não vai alterar o equilíbrio. Não tem para onde deslocar. Certo? Agora aqui, ó, cuidado, ó, ó Ramon, como é que é mal, ó. Ó o sólido aqui, ó o sólido aqui, tá? O único gás está aqui. Um gás desse lado, zero do outro. Onde é que tem mais? Um. Um é maior que zero, né? Então, cuidado, hein? Já vou te falando, ó, adicionar calcário não vai afetar esse equilíbrio, porque ele é sólido. Tirar CaO não vai afetar esse equilíbrio. Colocar catalisador não vai afetar nenhum equilíbrio. Agora, uma coisa que os alunos têm muita dúvida, tá? Uma coisa que os alunos têm dúvida pra caramba. Olha aqui, ó. Na hora que eu falo, você tem aluno que não dorme, não dorme, tá? Na hora que eu falo que eu coloquei A e o Cassi não alterou, é porque você tem que lembrar o seguinte: você coloca A, aí desloca equilíbrio, não desloca? Na hora que desloca, consome A, consome B, forma C, forma D. E aí a constante não vai mudar. Ah, Ramon, é difícil de perceber? Sim, é difícil de perceber. Por isso que eu gosto desse modelinho físico aqui, ó. Por isso que eu gosto desse modelinho físico aqui. Esse modelinho físico aqui ajuda, tá? Esse modelinho físico aqui ajuda. Então vamos ver esse modelinho físico aqui, ó. Eu tenho reagente e produto. 6 unidades de reagente, cada retângulozinho, tá? 9 unidades de produto. Beleza? Kc é o quê? Produto sobre reagente. Kc é produto sobre reagente. 9 dividido por 6. 9 dividido por 6. Isso aqui vai dar Kc 1,5. Vai dar Kc 1,5. 9 dividido por 6, 3 por 2, 1,5. Tá? Agora aqui, ó. Ó, ó. Joguei 10 quadradinhos de água aqui. Olha, não mexi no resto, não, tá vendo? Joguei 10 quadradinhos de água aqui. A água vai passar para cá, vai deslocar para a direita. Dos 10 quadradinhos que eu joguei, 6 vão passar para cá. 4 vão continuar aqui. Porque assim é que se estabelece o novo equilíbrio. 6 passaram para cá, 4 continuaram aqui. E olha o Kc, o que aconteceu com ele. Hein? 1,5. Entendeu? Então, adicionar a substância, tirar a substância, não altera o valor de Kc. A única coisa que vai alterar o valor de Kc é mexida na temperatura. Se deslocar para a direita, aumenta. Se deslocar para a esquerda, diminui. Perfeito? É isso aí. Tá? Aqui já é a parte de mol, né, da outra aula. Tá? Muito bem, deixa eu parar aqui a gravação.